Meus amigos, uma vez mais vamos continuar a caminhada bíblica de Daniel. E quero lembrá-lo que ainda há vagas na nossa caravana para Israel e Egito e Grécia e Europa, e o preço de apenas $2.990, eu creio que você deve considerar. Telefone para nós, 253-2849, e alegremente vamos atendê-lo. Horário comercial. E lembre-se também, a palavra de Deus no coração será nova vida para a nação. O jovem Daniel rejeitou os manjares do rei. Ele colocou de lado o vinho, a bebida forte, as carnes sufocadas, aqueles temperos condenados pela lei de Deus no regime dos judeus, e engordou. Diz o verso: ao fim de 10 dias, apareceram Daniel e os seus companheiros com semblantes melhores. Estavam mais gordos que os demais mancebos. Desta sorte, o despenseiro tirou deles o que rejeitaram e lhes deu legumes. Agora, vejam o resultado. Estes 4 mancebos receberam de Deus o conhecimento e a inteligência e a sabedoria. Mas a Daniel, Deus lhe deu capacitação para visões e sonhos. Um Deus soberano, ele pega o servo e qualifica o servo dentro do quadro da sua graça. No meu livro O Espírito Santo Executivo de Deus, eu procuro estudar os 20 dons do Espírito, mostrando que o Espírito concede os dons no quadro da sua soberania. Mas vejam o que aconteceu com Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o preocupou tremendamente. O seu espírito se perturbou, o seu sono se foi, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que lhe declarassem o sentido daquele sonho. Já naquele tempo, os astrólogos, os encantadores e toda aquela turma. Mas diz o capítulo 2 de Daniel que nenhum deles conseguiu entender o sentido do sonho e chegaram a afirmar: não há ninguém sobre a terra que possa interpretar este sonho do rei. É um desafio. E o rei, então, decidiu que ele ia matar todos os sábios. Mas exatamente naquele tempo, disse Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? E explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para interpretar o sonho. Não há nada mais natural do que vermos um servo de Deus a serviço do rei, a serviço da pátria. Pela graça de Deus, nós aqui da Escola Bíblica do Ar estamos permanentemente a serviço do Brasil, a serviço do que é certo, a serviço daqueles que pedem a nossa ajuda. E diz assim o texto: o rei mandou chamar Daniel, e Deus lhe revelou o segredo numa visão da noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E logo em seguida ele entra
houve todo o sonho do rei, aquela estátua tão grande, aquelas coisas que o rei não podia entender. E Daniel, quando ouviu isto, disse: há um Deus nos céus e ele revelará o segredo. O segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus no céu que pode fazê-lo. E agora o rei narra o sonho e Daniel dá a interpretação. Este é o sonho e aqui está a interpretação que darei na presença do rei. E quando Daniel revela o sentido do sonho, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem uma oferta de manjares e perfumes suaves. Mas Daniel respondeu ao rei. Disse: o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é o revelador dos segredos. Daniel não queria glória para ele. Daniel queria glória para o seu Deus.